Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, essa pessoa com um pensamento muito melhor do que o nosso, com um sentimento muito melhor do que o nosso e com uma personalidade muito melhor do que a nossa, né? Nós, apesar de desejarmos o melhor para nós mesmos, nós trabalhamos contra nós todos os dias. E por isso, irmãos, Deus escreveu a Bíblia para servir como um norte para nós, como um manual de instrução, para que essas histórias que tem aqui, histórias de fracasso, histórias de sucesso, histórias de maldade, de inveja, de traição, de engano, histórias de fé, de bondade, para que essas histórias pudessem nos servir de orientação e para que a gente aprendesse a conhecer o nosso Deus. Porque muitas pessoas criam seus próprios deuses, mas há um só Deus. Um só Deus, o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. Até o homem que se acha muito sábio foi criado por Deus. E aqui a Bíblia vai mostrar para nós quem é o único e verdadeiro Deus, como ele pensa, qual o projeto dele para nós e o que ele quer de nós. Porque Deus apresenta um projeto na Bíblia, mas ele requer de nós atitude, que é o mais difícil. O mais difícil é a gente tomar atitude. Para as coisas terrenas, para as coisas do homem, nós tomamos atitude. Você tem um desejo de ser um advogado, você toma a atitude de estudar, você toma a atitude de entrar numa faculdade, o professor vai te pressionar, vai fazer prova, você vai aceitar ser provado, você vai se preparar para a prova, entendeu? Você vai ficar aí 5, 6, 7 anos se esforçando para poder se tornar um advogado. Se você quiser ser um médico, um cirurgião, por exemplo, você vai ter que ficar uns 10 anos só estudando e lendo e ainda vai passar o resto da vida praticando para aprender e estudando. Então, para as coisas terrenas, as pessoas têm tempo, as pessoas têm vontade, né? A pessoa que quer ter um corpo bonito, ela faz 2 horas de academia todos os dias, paga para fazer, né? Deus criou a igreja para quê? Para que a gente fosse bonito por dentro, para que a gente fosse transformado por dentro, né? Se você tem tempo, você tem vontade, você tem força, tem ânimo para cuidar do seu corpo externo, para conquistar as coisas que você almeja, por que você não consegue ter tempo para conquistar as coisas celestiais, para conquistar as coisas espirituais? Sabe por que você não tem tempo nem vontade? Porque tempo e vontade é uma questão de preferência. Você tem que ver o que você está preferindo. Você prefere o quê? Investir tudo na terra? Será que você não parou para observar que o projeto da terra é um projeto falido, sem futuro? O projeto do seu corpo é um projeto sem futuro? Irmãos, a única palavra, o único projeto que pode te levar ao futuro, tanto aqui na terra quanto depois da sua morte, é o projeto que está na Bíblia. Tirando religião, não vamos falar em religião não, porque Deus não criou nenhuma religião. Deus criou a igreja para que a igreja andasse conforme os estatutos, os mandamentos, os juízos dele, que estão escritos na Bíblia, não estão escritos em outro livro.
Pode pesquisar todas as filosofias que tem por aí. Eu não vou dizer para você que eu pesquisei todas, mas pesquisei muitas, muitas, as mais famosas. Eu passei anos estudando sobre elas. Nenhuma delas me convenceu na matemática de 2 mais 2 igual a 4, que elas têm razão, nenhuma delas. A única que conseguiu me convencer, mostrando matematicamente a realidade do ser humano que eu sou, que no fundo o que eu quero mesmo, foi a Bíblia. O resto, para mim, é tudo conversa fiada, é tudo conversa de homem. Por isso que eu tenho a certeza, a convicção, que a Bíblia foi toda escrita por Deus. Claro, assim como está escrito lá no livro de Jeremias. Deus chegou para Jeremias e mandou ele escrever, em letra de homem, com caneta de homem. Está claro aqui na Bíblia. Mas foi Deus que mandou ele escrever todas aquelas palavras. Assim como no livro de Apocalipse, você vê Jesus mandando João escrever. E tantos outros. É só você ler a Bíblia toda que você vai ver que aqui não teve inspiração de homem, não. Muitas pessoas acham que o salmo é poesia, o salmo é música. Você pega qualquer salmo desse aqui, ele tem uma profecia no meio dela. Entendeu? A Bíblia é um livro de mistérios, é um livro de parábolas, não está tudo revelado, né? Por isso que é um livro que está aí na Terra há milhares de anos e continua atual, continua moderno. Porque prega um projeto real, o projeto que todos nós queremos, irmãos. A verdade é que, se você mente, né, você usa a mentira como um escape, como uma ferramenta para você ter sucesso, se dar bem, você sabe que você não gosta que mintam para você. Isso está claro. Se você rouba, por exemplo, e usa essa ferramenta para você ter sucesso, para alcançar as suas vitórias, mas você não quer ser roubado. Você trai seu cônjuge, mas você não quer ser traído, né? Então, isso é uma coisa clara, irmãos. É para todo ser humano à face da terra, não importa se é japonês, se é alemão, se é francês. O homem, no fundo, no interior, ele almeja as mesmas coisas. Por isso que a Bíblia prega o céu, e prega a ressurreição e a vida eterna. Como Jesus disse, o último aguilhão, que é a morte, você vai vencer, se você crer, se você se preparar. Depende de uma atitude sua, mas você tem que se preparar. Como que você quer ser um engenheiro, um médico, um advogado e não se prepara, não estuda? Isso não existe. Como que você quer agora vencer a morte? Como que você quer morar com Deus no céu, se você não quer se preparar, você não quer mudar, você não quer fazer nada? Isso não existe, irmãos. Mas é pela graça. Exatamente porque é pela graça que você tem que lutar. E essa luta é sua. Ou você crê ou você não crê. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que a gente pudesse entrar na graça, foi com muita dor, muito sofrimento, mostrando o quanto o homem é mau, mostrando que até a própria igreja pode ser cruel. Por isso que Jesus prega a salvação individual. Por isso que você tem a mesma Bíblia que o pastor tem, que o padre tem, que o papa tem, a mesma palavra. Algumas Bíblias mais contaminadas, outras menos, mas se você estiver buscando um relacionamento sincero com Deus, Deus vai limpar toda a sujeira. Deus vai te mostrar a verdade, a realidade que você precisa conhecer. Agora você tem que buscar, irmãos. Sem buscar, você esquece. Sem se esforçar, você esquece. É preciso de atitude todos os dias, porque você luta contra poderes maior
do que você, maior do que o seu próprio desejo. Você luta contra poderes que querem tirar a sua felicidade, a sua alegria no futuro. As maiores guerras, as maiores tragédias, as maiores tristezas estão em meio às famílias, pessoas que se amam. No fundo, se amam, porque se chegaram a formar uma família, começaram ela pelo amor, que depois se transforma em ódios terríveis, os piores ódios. Por quê? Por que começou bem e está terminando mal? Porque deixou o pensamento errado ser maior do que o pensamento certo. Aí depois, para consertar isso, irmãos, depois que arrebenta o fio, que acaba o elan, o entusiasmo, é muito difícil de recuperar. Só entregando a vida para Deus, entregando o coração para Deus, só trazendo Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para dentro do seu coração, e lendo a Bíblia diariamente e pedindo que Deus escreva essa palavra no seu coração e que você comece a lutar com Deus e peça para que você seja mudado pela palavra de Deus. Porque aí sim você vai conseguir vencer tudo o que impede você de não só se chegar a Deus, mas de ser alegre, de ser feliz, de ser vencedor, de amar. Irmãos, olha que vergonha como nós amamos. É uma vergonha. A gente tem coragem de dizer que ama outra pessoa. Isso é amor mesmo que a gente está sentindo, que a gente está praticando? Nós temos que parar para analisar isso, a maneira como estamos nos relacionando com as pessoas mais importantes da nossa vida. Entendeu? É por isso que Jesus fala que você não deve botar remendo novo em pano velho. Não pode botar vinho novo em odre velho. Entendeu? Mas a palavra do Senhor nos chama a um novo nascimento. Então, se você quer mudar, você não pode querer mudar e trazer as coisas velhas junto. Entendeu? Você tem que tomar a decisão e falar assim, não, a partir de hoje eu vou mudar, mas mude mesmo. Mude mesmo. Mude de verdade. O problema, por exemplo, no relacionamento em família, em casais, é que a pessoa, não, eu vou mudar. Mas aí ela fica 1 minuto alegrinha, amorosa, daqui a pouco ela começa a trazer as ferramentas do passado. Começa a trazer os problemas do passado. Ah, porque você já fez isso, você já fez aquilo. Quer dizer, ela vive no passado. Entendeu? Carregando, igual caminhão de lixo, carregando sempre o lixo do passado. Entendeu? Deus chama a gente para novo nascimento, irmãos. E isso tem que ser todo dia, por quê? Porque o nosso gênio é terrível, nós temos o prazer e o desejo de botar a culpa em todo mundo, nós não conseguimos refazer a nossa vida, nós não conseguimos recomeçar, entendeu? A gente está sempre batendo de frente com as pessoas, contendendo com as pessoas, a gente está sempre disputando. Todo assunto que você vai falar com a pessoa está disputando com você. Ela está pensando numa disputa, numa guerra, entendeu? Ela tem que ser vencedora, sempre, ela tem que vencer. Jesus pregou a humildade, irmãos. Humildade. Jesus sendo Deus, sendo mestre, sendo rei. Ele lavou os pés dos discípulos. Humildade e desejo de recomeçar, de nascer de novo, né? Aqui, por exemplo, quero ler com vocês o Salmo 119, no versículo 1, que diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos,
para que diligentemente os observássemos. Ou seja, Deus deu a Bíblia, né? E ordenou que a gente observe a Bíblia. Observar o quê? É ler, ler de novo, tornar a ler. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Então, irmãos, temos necessidade de ler a Bíblia com amor, com respeito, entendeu? Achar tempo para isso. As pessoas não entendem a importância que é buscar a Deus. É por isso que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Jesus não disse que ele ia entrar na sua casa, que ele tem a chave da sua casa, que ele ia, quando você chegar, você estava dentro da sua casa. Não, ele falou que está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, entendeu? Se você ouvir a palavra do Senhor, né? E abrir a porta, você tem que abrir a porta. Aí o Senhor vai entrar na sua vida. Estamos lendo, irmãos, o livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Essa palavra que é muito importante. Deuteronômio, capítulo 4, diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus, que o Senhor Deus de vosso Pai vos dá. Deus está deixando claro que a Bíblia é para te ensinar, entendeu? Para você ter conhecimento dele. E ele diz agora a importância da Bíblia. Ele diz assim: olha, não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, aqui está deixando claro que você não pode acrescentar nada, você não pode tirar nada. E você vai ver uma referência muito importante, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18, Josué, capítulo 1, versículo 7, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, Provérbios, capítulo 30, versículo 6, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. E lá no livro de Apocalipse, ali Deus deixa claro: nada acrescentareis à minha palavra, nada tirareis dela. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra para a qual ides a herdar. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Você vai ver uma referência aqui em Jó 28, 28, Salmos capítulo 110, versículo 111, versículo 10, Salmos capítulo 19, versículo 8, Provérbios capítulo 1, versículo 7, Provérbios capítulo 9, versículo 10, Gênesis capítulo 20, versículo 11. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Você vai ver uma referência em 2 Samuel 7, 23, Salmos 145, 18, Salmos 148, 14,
Salmos 46:1, Isaías 55:6. E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e a farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aqui Deus deixa claro que nós temos que pregar para a nossa família, irmãos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão a seus filhos. Está vendo aqui que importância, irmãos? Deus dá para a palavra dele. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor. Você tem que ensinar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes em pé ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, figura alguma vistes. Olha aqui que Deus está deixando claro que quando Deus falou com aquele povo, eles viram o monte ardendo em fogo, eles viram a nuvem, eles viram sinais, prodígios e maravilhas, porém não viram figura nenhuma, só a voz de Deus. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual possais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Você vai ver uma referência muito importante aqui, irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Isaías, capítulo 40, versículo 18, Josué, capítulo 23, versículo 11 e 12, Romanos, capítulo 1, versículo 23. E olha, esses versículos são muito importantes. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave, ainda que voa nos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo do mar. Olha só, Deus está deixando claro que nada na terra pode se comparar a Deus, nada na terra pode representar Deus, pode simbolizar a presença de Deus, assim como muitos que são materialistas, pregadores da terra, querem comparar as coisas de Deus com uma ave, né? Achando que o Espírito Santo é uma pomba, né? Sendo que lá no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 23, explica certo sobre isso, né? Outros querem dizer que o que representa o Evangelho é um peixe. Aqui está deixando claro, figura de algum peixe, nada disso pode representar a Deus. Aqui está deixando claro, figura para que não vos corrompais. Quando você faz imagem esculpida na forma de qualquer figura, qualquer, semelhança de homem ou mulher, ou seja, a pessoa faz imagem de um santo, de uma santa, você está se corrompendo. Essa é a palavra de Deus, irmão. Não adianta o religioso brigar contra a palavra de Deus. Que não levantaste os teus olhos aos céus e veja, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus.
Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, quem tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Irmãos, aqui a Bíblia é clara, mas o religioso, o rebelde, você pode falar o português claro com ele, que não adianta, ele vai procurar pelo em ovo, ele vai fingir que não está ouvindo, ele vai fingir que não está vendo, ele não vai dar importância. Livro de Jeremias, capítulo 3, 16, Deus fala sobre a arca. Deus deixa claro que ela não era nem para a gente lembrar que a arca existiu, e jamais fazer uma semelhante. Você vai nas igrejas aí que a pessoa diz que conhece a Bíblia de ponta a ponta e vai lá, eles têm a arca igualzinha. Então não adianta, aqui está claro. O capítulo 4 descreve claramente o relacionamento nosso com Deus, que é um relacionamento espiritual. Deus é espírito, e nós temos que adorar a Deus em espírito, e em verdade nada na terra pode representar a Deus. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante a alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunho contra vós os céus e a terra, que certamente logo perecereis na terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Deus é o único que pode prolongar os dias de vida nosso na terra. A Bíblia diz que o acaso sobrevém a todos. Ou seja, você pode sair daqui e você está andando certinho na calçada, um carro vir subir na calçada e te pegar. Naquele exato segundo ali está essa coincidência de alguém se perder e te pegar e te matar. O único que pode te livrar de um acidente desse, que prolongar os seus dias de vida, é Deus. Entendeu? E todo mundo quer viver mais um pouco, né, irmãos? Ninguém, a não ser o suicida coitado, que está com a mente dominada pelo inferno, que quer suicidar, mas as pessoas normais, ninguém quer morrer antes do tempo, não. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a Deus, que são obra das mãos de homens. Agora Deus explica como são esses deuses, esses santos aí, feitos pela mão dos homens. Madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. E as pessoas pedem para essas imagens ajudar elas, né? Tem religião que diz, não, nós temos imagem, mas nós não acreditamos em imagem. Então, por que se você não acredita, por que você tem? Por que na hora que você tem uma enfermidade, você tem um problema, você vai lá e pede para a imagem te ajudar? Entendeu? Que ela está representando um homem ou uma mulher que já morreu, sendo que a própria Bíblia deixa claro, Jesus deixa claro, que não há um bom sequer, o único que é bom que é Deus, e a Bíblia diz que todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. Então, quer dizer que deixa claro que não tem nenhum homem bom na terra, nenhuma mulher boa, não tem. Somos todos seres fracos, miseráveis, falhos, pecadores. Entendeu? Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Sabe quando você vai encontrar Deus? Quando você abrir o seu coração e ser sincero com Deus, fazer a oração correta, mostrar para Deus os seus defeitos, né? Fazer a oração verdadeira, que é se apresentar nu e patente perante a Deus, que Deus conhece toda a sua vida, mas você que não quer enxergar, você que finge,
Entendeu? Você finge para você mesmo. A hora que você for orar, que você for verdadeiro e sincero perante Deus, e buscar a Deus com sinceridade, olhando os seus defeitos e pedindo a Deus que Deus possa te ajudar a corrigir os seus defeitos, Deus vai começar a te ouvir. Deus vai começar a abrir as portas, a abençoar essa vida. Inclusive, você vai ver uma referência aqui muito importante do capítulo 29, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante ali. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14. Levíticos, capítulo 26, versículo 39 a 42. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 e 3. Neemias, capítulo 1, versículo 9. Isaías, capítulo 55, versículo 6 e 7. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste e ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. Irmãos, então você pode falar assim, isso aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, que Deus tirou eles, fez sinais, prodígios e maravilha. Comigo não aconteceu nada, eu não vi nada. Você se esquece que outro dia você não estava na igreja. Outro dia você não estava na igreja. Outro dia você não tinha uma Bíblia. Né? Outro dia você não conhecia Deus. E você acha que o fato de você ter ganhado uma Bíblia de Deus, isso não é um milagre? Você acha que não é um milagre? Muito bem, irmãos. Versículo 36. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos depois de ti, e para que te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Olha aqui, irmãos, aqui Deus deixa claro que você tem que guardar os estatutos, mandamentos, juízos, que é a Bíblia, que Deus te ordena. A única coisa que Deus ordena na Bíblia é que você ame a palavra de Deus, que você leia a palavra de Deus, que é isso que vai prolongar seus dias de vida e te dar a vitória, né, irmãos? Porque Jesus deixa claro em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer no deserto no planalto para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas.
Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sião, que é Herbom, e toda a campina além do Jordão, do lado do oriente até o mar da campina, abaixo de Asdod e Pisga. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.